Olá, pessoal, boa noite. Vou aguardar aqui para que vocês possam já ir entrando. Hoje estamos aqui para a nossa segunda live dessa semana. Contarei com um convidado especial, o Dr. Yuri Neville, ele que é médico neurocirurgião, e hoje abordaremos um tema muito importante: lesão encefálica adquirida e a perspectiva, quais são as alterações cognitivas da lesão encefálica adquirida. Então, se você conhece, ou mesmo você conhece familiares que estejam passando por essa lesão, seja um traumatismo, seja em decorrência de um AVC, envie essa live para que ela possa assistir e possa adquirir mais conhecimento, porque conhecimento é muito importante para a psicoeducação, para você saber de que maneira reagir com os seus familiares, com amigos e também em relação a si mesmo. Sejam muito bem-vindos, Francisco, psicólogo aqui conosco. O nosso convidado já está aqui para vocês. Já eu chamo ele, o Dr. Yuri, Andréia, Eriquinha, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço aqui a participação de vocês. E vamos chamar o nosso convidado especial de hoje aqui, o Dr. Yuri, para estar aqui conosco, passando todo o seu conhecimento sobre neurociência, sobre as lesões adquiridas e toda a sua experiência, desde clínica, hospitalar e tudo que ele tem para nos trazer aqui, tá bom? Vou chamar ele, só um segundinho. Seja bem-vindo, André, Aline, muito bem-vindos, tá? Willam, seja bem-vindo, boa noite. Olá, Olá, doutor boa Yuri, boa noite. noite. Tudo Tudo bem? bem? Que Tudo prazer tê-lo bem. aqui conosco nessa noite, dispondo do seu tempo para falarmos sobre um assunto tão importante. Não, que é isso, que é isso. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade da gente estar conversando sobre um tema super relevante aí na prática de todos os profissionais e de pacientes, né, que convivem com questões de neurologia, neurocirurgia, Sim, e acho que esse nosso bate-papo hoje promete. Queria saber se vocês com estão me vendo certeza. bem, se você está me ouvindo bem também. Sim, você me ouve bem, tá Sim, tendo uma sim, boa tá. conexão. Acredito que todos os nossos convidados, a Malha está aqui. Seja bem-vinda, Malha. Obrigada pela presença, a Cindy. Então, vamos deixar as pessoas aqui entrando para a gente ir iniciando o nosso bate-papo aqui sobre esse tema tão importantíssimo e que o doutor tem pesquisa constantemente, né, sobre esse tema. E eu queria que você se apresentasse aqui. Quero que você se apresente, começando a se apresentar para os nossos convidados aqui, que estamos É te isso, claro. prestigiando. Claro, claro. Na verdade, eu queria dar boa noite a todos vocês, tá? Para mim é um prazer estar aqui conversando com todos a respeito desse tema que, desde cedo, faz parte, na verdade, de minha rotina, não só como médico, mas desde a época da faculdade. Na verdade, eu sou médico neurocirurgião. Eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal da Bahia. Eu nasci em Salvador e fiz minha faculdade de medicina Olha, lá. tá. Na verdade, desde o primeiro ano da faculdade de medicina, eu terminei me envolvendo aí na preceptoria, na monitoria de neuroanatomia, e aí logo depois eu me envolvi com um grupo de pesquisa dedicado ao tema de neurologia, né, e de neurociências de uma forma um pouco mais ampla. E aí isso perdurou por toda a minha graduação. Eu terminei decidindo, então, fazer neurocirurgia. Foi, então, quando eu vim aqui para São Paulo. Eu fiz a minha residência médica no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, e tive o grande prazer e a grande sorte também de ter um orientador brilhante, que é o professor Wellington Paiva, que, enfim, me motivou a realizar e a participar de estudos aí na área de neurotraumatologia, e daí a gente foi desenvolvendo, a gente terminou montando um grupo juntamente com tantas outras pessoas, um grupo multidisciplinar, da qual a Ana também faz parte desse grupo, e termina sendo Sim. um ambiente super bacana, onde a gente termina conversando de uma forma bastante ampla sobre temas de neurociências, de forma geral, e a gente termina tendo uma vivência muito grande aí com relação a questões relacionadas às lesões encefálicas adquiridas.
principalmente as de natureza traumática, né? A gente tem aí o traumatismo crânioencefálico como sendo, digamos assim, o grande objeto de estudo desse nosso grupo, mas também alguns estudos com outros tipos de lesões, aí traumatismos raquimedulares, tumores cerebrais e outras condições. Então, a minha vivência com questões relacionadas à lesão encefálica adquirida vem daí. E aí, claro, né, na minha atuação como médico neurocirurgião, na prática do consultório particular, enfim, nas avaliações nos hospitais onde eu trabalho, termina sendo o nosso dia a dia, né? Eu atuo como Verdade. neurocirurgião na prática clínica e tenho também o meu vínculo acadêmico com o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina. Perfeito, excelente. Parabéns por todo o seu título, por todo o esmero que você dedica à sua área, à sua carreira, a atender os pacientes com tanta dedicação, porque exige a dedicação desde a área acadêmica, e também por estar aqui conosco, dispondo do seu tempo para trazer mais conhecimento, fazer com que a gente possa levar cada vez mais psicoeducação, tanto para familiares, pacientes que sofrem com esse tipo de lesão, seja uma lesão adquirida, como eu estava falando antes, pelo traumatismo, por um tumor, por uma questão de AVC também, que nós iremos Isso. abordar sobre essa Uhum. questão hoje aqui também, e também as perspectivas de tratamento, que é um aspecto muito importante para que os pacientes também se aproximem disso. Saber o que está em pesquisa, o que tem acontecido, o que tem para oferecer qualidade de vida para esses pacientes. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu Sem vou me dúvida. apresentar. Como o doutor já falou, nós fazemos parte da mesma equipe de neurociência no Hospital das Clínicas, um projeto de traumatismo crânioencefálico. Eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e adoro estudar. Tenho muito prazer em estudar sobre a questão de traumatismo e todas as questões envolvendo aí o cérebro humano. Por isso que o doutor está hoje aqui comigo para a gente compartilhar desse conhecimento que ele tem, essa amplitude de conhecimento. Então, vamos aí começar. Tem muitos convidados aqui. Olá, doutor Yuri, né? Dando boa noite. Depois, se tiver alguma pergunta aqui, eu vou nosso bate-papo, a gente vai conversando para sanar as dúvidas de vocês. Podem enviar perguntas, que na medida do possível a gente vai tentando sanar todas elas, tá bom? Com Então, doutor certeza. Yuri, vamos conversar com uma pergunta que abrange aí o nosso tema de hoje. O que é lesão encefálica adquirida, que muito na literatura encontra-se como LEA, L-E-A, e quais são as causas e as consequências na vida do indivíduo? Perfeito. Vamos lá, Ana. Na verdade, assim, esse termo, né, o de lesões encefálicas adquiridas, ele se aplica, na verdade, ao conjunto aí de alterações e de doenças que acometem o sistema nervoso central, né, o encéfalo, como o próprio nome já diz, que é o componente do sistema nervoso que está presente dentro do crânio, né? Imagino que a gente tenha alguns pacientes, então é importante que a gente seja o máximo didático aqui possível. E essas alterações, essas lesões, elas podem ter diversas origens, né? Então, elas podem ocorrer de forma espontânea, como, por exemplo, uma lesão vascular, um acidente vascular cerebral. Elas podem ser de origem neoplásica, como é o causado, por exemplo, pela presença de tumores que afetam o encéfalo de uma pessoa. Elas podem ser causadas por lesões de natureza infecciosa, como infecções bacterianas, infecções virais que, de alguma forma, terminam agredindo o cérebro. Elas podem ser também de origem externas, né, causas externas, e daí o grande representante desse grupo, e que infelizmente é uma questão epidêmica no nosso país, que é o traumatismo crânioencefálico. Então, na verdade, é um termo criado para representar justamente esse grupo aí de lesões que ocorrem no cérebro de uma forma bastante ampla e, obviamente, heterogênea. Apesar de todas elas terem em comum o fato de causarem algum tipo de alteração estrutural ou funcional no cérebro, elas possuem comportamentos muito diferentes, né? Algumas questões relacionadas à manifestação clínica pode até ser parecido, elas podem até dividir de estratégias de reabilitação, mas, obviamente, até pela
questão da origem dessas lesões, o tratamento pode ser bastante diferente um da outra, né? Perfeito. Excelente explicação. No caso, como o doutor falou, que o TCE está dentro dessa classificação das lesões encefálicas adquiridas, é um problema de saúde pública, né? Atinge aí toda a questão mundial, porque existe dentro um sofrimento muito grande, não que em outras questões de lesão não exista, mas a presença do traumatismo é bem considerável, tanto de AVC também. E no caso, doutor, do TCE propriamente dito, de uma lesão adquirida, é um problema de saúde pública, como eu me referi. Quais são as alterações neurológicas e cognitivas que os pacientes podem sofrer e de que modo as funções cognitivas são afetadas? Perfeito, Ana. Então, de fato, o TCE ele é um problema de saúde pública não só no nosso país, mas também um problema de saúde pública mundial. Para você ter uma ideia, a última década foi decretada aí como a década de combate à segurança, à violência no trânsito, né? Justamente por conta disso. É claro que quando a gente fala de acidentes automobilísticos, a gente está falando de uma situação de um doente que pode sofrer traumatismo em diversas partes do corpo, né? O politraumatizado. Mas, sem dúvida alguma, a ocorrência do traumatismo crânioencefálico termina sendo aquele tipo de lesão que acomete um indivíduo que mais vai determinar, em termos de prognóstico, a sua recuperação de sua funcionalidade e até mesmo da sua sobrevida. Termina sendo um dos fatores de risco, ou fator de risco que mais determina esses variáveis aí que eu te falei, em termos de sobrevida, de mortalidade e de recuperação, de possibilidade de retorno ao trabalho, enfim. Então, o TCE realmente é um problema de saúde pública mundial. Quando a gente pega apenas a população de adultos, né, e aí a gente considera aí na faixa etária de 1 até os 40 anos, o TCE, para você ter uma ideia, é a principal causa de morte nessa população. Na verdade, se a gente... Vamos falar dos sobreviventes, né? Tirar um pouco essa questão de morte, enfim, mas a gente tem que avaliar o impacto do TCE de uma forma muito mais ampla. Se a gente levar em consideração as graves sequelas que, com certa frequência, o TCE termina determinando, o impacto do ponto de vista econômico e social é gigantesco, né? Porque termina sendo a principal causa também de perda de funcionalidade nessa população de adultos, né? Ou seja, uma população economicamente ativa, e isso gera um impacto gigantesco, de novo, não só no nosso país, mas também em todo o mundo. Agora, você me perguntou também sobre de que forma isso afeta, né, as funções neurológicas do indivíduo. E aí, na verdade, vale a pena a gente parar um pouco para analisar o TCE de uma forma muito mais ampla, né? O TCE, o traumatismo crânioencefálico, para quem entrou agora e não está habituado com a sigla, é um universo à parte, né? Primeiro que é uma situação extremamente heterogênea. Nós sabemos que quando a gente usa esse termo, a gente está se referindo ao conjunto de alterações estruturais e funcionais do crânio e do encéfalo, propriamente dito, mas a gente tem que levar em consideração a heterogeneidade dessa entidade, né? Então, primeiro, em termos de faixas etárias, o TCE acomete todas as faixas etárias, de crianças a adultos, né? Adultos geralmente relacionados aí aos acidentes automobilísticos, e em idosos também são acometidos, geralmente por mecanismos aí de quedas da própria altura, enfim. Quando a gente vai falar também sobre os mecanismos de lesão, eles também são completamente distintos, não é? Aqui no nosso país, infelizmente, a gente também tem uma outra situação muito grave relacionada à violência urbana. Então, existem muitas pessoas que sofrem traumatismo crânioencefálico por conta de lesões penetrantes no crânio, seja por arma branca ou arma de fogo. Então, assim, tudo isso termina gerando aí a gente dá uma sigla de 3 letras apenas, mas, na verdade, a gente está falando de um universo gigantesco, né? Então, quando a gente vai imaginar as possíveis sequelas, os possíveis danos cerebrais, é importante que a gente tenha em mente isso. E um dos principais
fatores que vão determinar o nível de sequela neurológica termina sendo a magnitude, ou seja, a gravidade desse traumatismo, né? Então, nós sabemos que existem diversas formas de classificação do TCE. Então, a gente pode classificar o TCE quanto à sua gravidade em TCE leve, TCE moderado, TCE grave. E aí, quando a gente fica falando de TCE, muitas vezes nos vem à mente aquelas pessoas que sofreram, por exemplo, um acidente com alta energia cinética, um quadro super grave. Mas não, na verdade, eu quero ampliar um pouco esse horizonte, chamar a atenção de vocês também para os problemas relacionados ao TCE leve, por exemplo. Ou seja, existe hoje, em muitos países, e os Estados Unidos termina liderando essa questão, do volume aí de publicações científicas avaliando especificamente o TCE leve, a sua relação com os esportes, por exemplo, esportes de impacto, não só esportes de luta, mas aqui eu estou falando de futebol americano e de tantos outros que termina determinando de alguma forma a ocorrência de um mecanismo de TCE leve. Então, essa magnitude, ela termina também sendo importante quando a gente pretende avaliar o potencial dessa questão em termos de determinar algum dano cerebral. Então, de forma geral, pacientes que têm TCE leve, eles podem ter alguns sintomas. Hoje isso está razoavelmente bem documentado, a famosa síndrome pós-concussional, ou seja, aquele conjunto aí de sinais e sintomas que pessoas que sofreram TCE leve terminam sofrendo, geralmente e felizmente essas alterações elas são temporárias, então as pessoas podem apresentar um quadro de dor de cabeça, insônia, irritabilidade, perda na produtividade no trabalho. Então, notem que são situações também que impactam a qualidade de vida do indivíduo e que, felizmente, quando se trata de um TCE leve, esses sinais e sintomas costumam ser temporários. Mas aí, quando a gente progride aí para pessoas que sofreram traumatismos crânioencefálicos mais graves, né, ou seja, classificados como moderado a grave, pessoas que em algum momento aí depois da lesão permaneceram num estado de coma, por exemplo, aí a gente começa a aumentar a complexidade e o nível de dependência e, infelizmente, termina piorando muito o prognóstico. É importante também que se saiba que o TCL é heterogêneo e também também são as suas características em termos de sequelas. Então, o indivíduo ele pode ter um acometimento de funções relacionadas à sua capacidade de se movimentar, né? Ele pode ter alterações relacionadas à sensibilidade, aos sentidos especiais, como a visão, por exemplo, ou a audição, elas podem ser acometidas. A capacidade da pessoa falar também, ela pode ser acometida. E também aí vem um grande conjunto aí de alterações, que são as alterações cognitivas, né? E as alterações cognitivas terminam sendo aí, por muitos autores, sendo, digamos assim, o principal motivo aí de incapacidade nas pessoas que sobrevivem e precisam sobreviver e levar a vida adiante e aprender a lidar com as limitações, né? Então, o TCE, ele pode determinar uma gama, aí, uma miríade de possibilidades em termos de sequelas neurológicas, que variam desde a sua intensidade, mas também das suas características. Se a gente fosse se ater principalmente aí do ponto de vista cognitivo, e aqui eu estou conversando com uma psicóloga especialista em neuropsicologia, a gente sabe hoje que a principal domínio cognitivo relacionado a alterações neurológicas termina sendo o domínio da memória. Praticamente 90% das pessoas que apresentam alguma alteração cognitiva termina tendo uma alteração da memória, mas atrelado a isso e na esteira dessas questões cognitivas vem também o déficit de atenção, termina sendo também extremamente prevalente, e também as funções executivas. Mais de 70% dos pacientes terminam apresentando algum tipo de alteração relacionada às funções executivas. E sabemos o quanto isso impacta, do ponto de vista negativo, a qualidade de vida das pessoas, a capacidade das pessoas de retornarem ao trabalho, ao convívio social. Então, de fato, o impacto é gigantesco nos sobreviventes, sem dúvida. Depende realmente, como o doutor bem afirmou, depende da sua magnitude, da maneira, até, né, puxando essa questão para a lesão leve,
Por mais que os pacientes não tenham aquela percepção, e principalmente a questão de ser grave, muitos deles, por exemplo, você está visualmente, a pessoa olha um para outro, tá tudo certo, não existe, não tem sequela nenhuma. Mas esse paciente, tanto o paciente, a maneira como ele se sente, e também os familiares, a forma como ele ouve isso, tem um impacto muito grande na questão emocional. Então, vem aí a questão de demanda emocional, alteração emocional, seja ela uma ansiedade, uma depressão, porque aí impacta na produtividade, que vem da alteração de funções executivas. Então, de que maneira essa pessoa começa a se reinventar novamente? Então, eu costumo falar das sequelas invisíveis, que a pessoa está lá, é latente, as pessoas sentem, eu mudei, mudou totalmente a vida dessa pessoa, mas infelizmente as pessoas, por isso que eu me referi no início aqui da nossa live, que conhecimento é muito, muito importante. Seja de uma lesão, no caso o TCE, como a gente está se referindo, o que é o TCE, o que é o AVC, seja uma outra lesão, você fala, o que eu posso ajudar, de que maneira? Então, conhecimento é tudo, desde para saber como que você pode lidar, como você pode reagir diante de um amigo, de um familiar, todos nós, infelizmente, estamos suscetíveis, até dentro da nossa própria casa, como o doutor bem afirmou, podemos sofrer um trauma, uma batida na cabeça, e dependendo da sua magnitude, ser severa ou não. Com certeza, com certeza. Eu gostei muito do que você falou aí sobre as sequelas invisíveis. E é muito isso mesmo, né? Porque, e talvez isso seja uma das formas mais difíceis do paciente terminar lidando com esse problema, né? E com as limitações que ele passa a ter, porque muitas delas são, como você mesmo falou, são invisíveis. Ou seja, as pessoas que estão vendo na rua, elas não entendem que você tem algum tipo de limitação, algum tipo de dificuldade, e isso termina sendo um desafio para muitas pessoas. Sim. Perfeito. O Pablo Henrique nos perguntou aqui, uma lesão traumática seria o quê? Eu acredito que tenhamos sanado, a partir dessa amplitude que o doutor deu aqui de conhecimento do traumatismo. Se ficou tudo certo, Pablo, você compreendeu que a lesão traumática. Espero que tenhamos sanado a sua dúvida. Tem muitos comentários carinhosos aqui. Parabéns pelo dia de ontem. O Gustavo te parabenizando. E parabéns, doutor, pelo Obrigado, seu dia Gustavo. também. Muito obrigado, muito obrigado. Tem várias mensagens carinhosas aqui para você. Doutor Yuri é um exemplo e talento de humildade. Parabéns. O Ricardo Lamounier aqui te parabenizando. Sidilene, lá de Fortaleza, está aqui conosco. Temos um público lá de Fortaleza aqui nos Oh, que prestigiando. bacana. Quais são as complicações do TCE? Então, aí vai muito, Ana, na esteira do que a gente vem falando sobre a heterogeneidade e a magnitude do traumatismo crânioencefálico. Então, as consequências, elas podem ser... O traumatismo crânioencefálico, ele afeta o cérebro de uma forma muito ampla, né? Então, depende muito de quais regiões do cérebro foram afetadas, não é? E aí vale a pena a gente também levar em consideração, existe um modelo descrito aí há mais de 2 séculos sobre essa questão mais localizatória. Quando a gente vai estudar dentro aí do tema das neurociências, a gente termina, muitas vezes, os conceitos mais antigos, eles levam muito em consideração a questão de uma localização específica. O cérebro tem uma região aqui que é responsável pela linguagem, uma região responsável pela visão. Na verdade, a gente precisa ampliar muito mais. A gente sabe que a complexidade hoje ela vai muito além disso. Então, existe aí o conceito aí do conectoma, que são justamente essas questões relacionadas à conexão, os circuitos neuronais que estão envolvidos, não é? Então, muitas vezes, algumas regiões do cérebro terminam sendo verdadeiros hubs, ou seja, é uma região específica, mas que está envolvida aí em uma série de processos não só de natureza cognitiva, como comportamentais também, relacionados aí ao movimento, à volição do indivíduo também. Então, é muito difícil a gente conseguir predizer exatamente quais são as consequências, mas elas podem ser consequências muito dramáticas, enfim, que afetam a capacidade do indivíduo de se movimentar,
alteram a questão comportamental, a questão do relacionamento, questões relacionadas à cognição, de uma forma geral, afetam a capacidade do indivíduo retornar às suas atividades como era previamente. Agora, tudo isso depende de uma série de questões. E é claro, né, a gente também não pode esquecer também da questão da faixa etária, né? São dados demográficos, ou seja, a capacidade do indivíduo de se recuperar dessas lesões traumáticas, né, que afetaram circuitos neuronais específicos, né? Então, nós sabemos muito bem que pessoas mais velhas terminam tendo um potencial de recuperação que está intimamente relacionado ao fenômeno da neuroplasticidade, né? Ou seja, a capacidade de regiões cerebrais terem a sua funcionalidade, ter uma alteração da sua função de forma a readquirir, reaprender novos processos, para que a pessoa possa superar essas limitações e ter a sua funcionalidade recuperada. Então, pessoas mais jovens têm um potencial maior de recuperação do que pessoas mais idosas. Fatores biopsicossociais também, ou seja, a possibilidade da pessoa ter acesso a estruturas de hospitalares, estruturas de reabilitação, a profissionais engajados e especialistas na reabilitação. Isso também é uma situação que interfere muito, não é? De uma forma muito significativa. Então, as consequências, elas são também, assim como é o TCE e assim como é também a lesão encefálicas adquiridas, são extremamente diversas, não é? Sim, com certeza. E dentro, nós estamos abordando, aqui tem uma mensagem bem carinhosa para você, eu não estou conseguindo ver, mas é Neville, alguém está deixando para você. O doutor é um profissional talentoso, muito orgulhoso e feliz de vê-lo compartilhando o seu conhecimento. Então, tem uma Opa, mensagem muito carinhosa obrigado pelo você. carinho, gente. A doutora... Tem uma doutora perguntando, alguma estratégia comitante para o TCE, e neuro-onco, ou os pacientes oncológicos desenvolvem muito Hemobrain, eu acredito que é isso que eu estou conseguindo imaginar. É isso mesmo que eu perguntei? A pergunta é essa mesma? O doutor entendeu? Eu estou entendendo, assim, Se há alguma estratégia concomitante para o TCE e pacientes neuro-oncológicos. Perfeito, perfeito. Nós vamos ver que, assim, de certa forma, apesar da natureza, ou seja, o mecanismo que levou a alguma lesão da estrutura cerebral, enfim, ele é bastante diverso. Ou seja, o TCE é um mecanismo traumático, é um mecanismo físico dessa lesão. Mas outros mecanismos, como sangramentos ou a própria presença do tumor, enfim, independente do mecanismo, algumas estruturas cerebrais elas podem ser lesadas de uma forma relativamente semelhante. E o quadro clínico da pessoa pode ser parecido. O que eu quero dizer com isso? A pessoa pode sofrer um AVC, né, um sangramento cerebral em uma determinada região, e ela pode ter um quadro clínico, uma repercussão clínica muito parecida com uma pessoa, por exemplo, que sofreu um tumor cerebral numa determinada região, entendeu? Então, às vezes, as pessoas compartilham de quadros clínicos semelhantes, apesar da história de cada um ser muito diferente, não é? Então, aí a gente termina, muitas vezes, agrupando essas pessoas, ou seja, pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de dificuldade para se movimentar, independentemente da natureza da lesão. Elas podem ser incluídas num programa de reabilitação parecido, né? Sim, então, perfeito. Nós temos visto cada vez mais essa questão justamente de unir estratégias, mesmo que a história de cada pessoa seja diferente. Agora, é claro, o potencial de recuperação na resposta às nossas intervenções, isso é algo também extremamente, de novo, heterogêneo, não é? Porque leva em consideração a magnitude, a recorrência, ou seja, algumas lesões cerebrais encefálicas adquiridas, elas podem ter esse caráter de recorrência. Um exemplo clássico, por exemplo, são doenças de natureza inflamatória, como, por exemplo, a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, que é
geralmente conduzida por neurologistas clínicos, eu sou, no caso, um neurocirurgião, mas a esclerose múltipla, pelo seu mecanismo aí inflamatório, ele pode ter essa característica de ser recorrente, ou seja, o dano cerebral ele pode se repetir e ir se acumulando ao longo do tempo. Então, isso pode também determinar a capacidade de cada pessoa se recuperar. Perfeito. Já que falamos um pouquinho do TCE, falamos bastante do TCE, que é um tema muito importante aqui, para que todos tenham conhecimento dessa pequena sigla, mas que tem uma abrangência muito grande, desde a forma como o paciente, a lesão que ele adquiriu. O doutor falou de uma questão muito importante, que é unir esses pacientes no aspecto de reabilitação, independente do que levou o trauma, qual foi o tipo de trauma, seja um AVC, seja o TCE. Mas também, quanto à conexão dessas pessoas no processo de reabilitação, também favorece a qualidade de vida, de conhecer, de aprender com o outro, de entender qual é o sofrimento, de compartilhar experiências, mesmo experiências, claro, de vida, mas também de aprendizado dentro de uma maneira de se reabilitar, de se aprender novamente a estar no mundo, a entender de que maneira eu posso me reinventar no sentido de trauma, no sentido de fortalecimento. Eu costumo falar, quando um paciente sofre, tem alguém na família que sofreu um trauma, toda a família sofre junto. Então, sofre no sentido de buscar ajuda, buscar entendimento de que maneira ele passou, está agindo dessa maneira. Como que eu posso intervir? Como que eu posso ajudar? Volto novamente no conhecimento, que é fundamental, e o apoio. Apoiar. Por mais tem sofrimentos que, para você, diante da sua experiência, você vai agir de uma maneira, para o outro pode ser que não seja um sofrimento, mas ele está sofrendo, então ofereça seu ombro amigo. É muito importante o apoio familiar. Nesses casos, tanto no TCE quanto em outras situações em que há um acometido na família com trauma. Vamos falar um pouquinho sobre o AVC? Vamos sim, claro. O AVC, no caso do AVC, existem dois tipos, né? O doutor pode esclarecer sobre essa questão aqui para a gente, os dois tipos de AVC que existem, quais são as alterações neurológicas, assim como existe do trauma, do TCE, e as cognitivas, como que esses pacientes sofrem diante dessas alterações, seja de um AVC isquêmico ou de um AVC hemorrágico. Perfeito. Primeiro esclarecendo, na verdade, o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, ou também uma outra terminologia utilizada principalmente pelo público leigo, termina sendo o derrame cerebral. Ele basicamente ele tem dois mecanismos que estão envolvidos aí na sua formação, que termina sendo o AVC isquêmico, ou seja, aquele que é decorrente de uma obstrução, de um entupimento de alguma artéria cerebral, e isso termina gerando o quê? Que uma região específica do cérebro termina não tendo suprimento sanguíneo, nem de oxigênio, né, nem de nutrientes que chegam através do sangue, e essa região ela termina sofrendo algum dano cerebral que eventualmente pode ser reversível ou irreversível. Por outro lado, na verdade, esse tipo, o AVC isquêmico, termina sendo a maioria dos pacientes, né? Cerca de 80% dos pacientes sofrem de AVC de natureza isquêmica. Por outro lado, a mesmo termo, o AVC, ele também pode ser aplicado para aquele outro mecanismo que é o hemorrágico, que ocorre em aproximadamente 20% dos casos, e ele é decorrente da ruptura de um vaso cerebral. Esse vaso cerebral ele pode ter calibres diferentes e também localizações diferentes, e de uma forma geral, esses AVCs do tipo hemorrágico, eles são mais perigosos, a probabilidade de uma pessoa, por exemplo, falecer em decorrência de um AVC é maior no segundo tipo, ou seja, no tipo hemorrágico. Agora, e um outro aspecto muito importante também, o AVC em muitas regiões do Brasil é a principal causa de morte, quando a gente leva em consideração toda a população. Isso depende de diversos fatores relacionados à questão da idade, da raça, e também, principalmente, se essa região, até em termos de saúde pública, se as pessoas têm acesso a um sistema de atenção primária para a prevenção de fatores de risco cardiovascular. Então, isso termina
mexendo um pouco aí na prevalência em termos do AVC. Agora, independentemente do tipo de AVC, se ele é isquêmico ou é hemorrágico, de novo a gente agrupa isso aí dentro desse contexto da lesão encefálica adquirida. O AVC ele pode acometer absolutamente qualquer região do encéfalo, né? Tanto o isquêmico quanto o hemorrágico, e a magnitude dele é o que vai determinar a localização, a magnitude, a idade do paciente, e aí ele termina se comportando de certa forma, parecido com o raciocínio que eu utilizei aqui para explicar sobre o traumatismo crânioencefálico. Então, as consequências, elas são também bastante diversas. Então, a pessoa pode ter uma alteração na sua capacidade de andar, de caminhar, de se relacionar com outras pessoas, a linguagem, a escrita, a memória, aspectos cognitivos, e aí aquela ampla possibilidade aí de alterações decorrentes de algum dano cerebral decorrente do AVC. Perfeito. A Cidilene está perguntando aqui para o doutor como deve ser o tratamento de um paciente com TCE? Perfeito. Vamos lá, Cidilene. Bom, eu acho que a forma mais didática de eu explicar sobre isso, Cidilene, seria primeiro a gente dividir as fases do traumatismo crânioencefálico. Só para você entender, quando a gente fala aí, logo após a ocorrência do traumatismo crânioencefálico, a gente classifica aí como sendo a fase aguda. Habitualmente, esses pacientes aí que sofrem um traumatismo crânioencefálico, boa parte deles, eles são atendidos por uma equipe de pré-hospitalar, e aí eu já começo a falar sobre aí a primeira modalidade de tratamento, né? O atendimento pré-hospitalar, muitas vezes, ele pode ser o que determina o prognóstico de um paciente. Então, o tratamento do traumatismo crânioencefálico começa antes do hospital, começa na cena, no palco do acidente. O ideal é que seja feito da forma mais rápida possível por uma equipe especializada, justamente no sentido de evitar que lesões cerebrais adicionais aconteçam. Quando a gente vai estudar um pouco sobre os mecanismos de lesão relacionados ao TCE, a gente divide grosseiramente isso nas lesões primárias, ou seja, aquelas que aconteceram diretamente relacionadas ao traumatismo, então, um impacto numa região, por exemplo, frontal do paciente. Naquele momento existe uma destruição de uma região cerebral específica, mas existe também toda a cascata de processo inflamatório, de alterações da perfusão cerebral, alterações da oxigenação, que levam a uma série de lesões adicionais. Essas outras lesões nós chamamos de lesões secundárias. E para você ter uma ideia, muitas vezes as lesões secundárias terminam determinando um dano muito maior do que a lesão primária propriamente dita. Então, é por isso que existe uma ênfase aí no atendimento pré-hospitalar e que é absolutamente importante. Uma vez que esse paciente ele é atendido e é levado para o hospital, ele ainda está na sua fase aguda relacionada ao traumatismo crânioencefálico. A depender da magnitude da lesão, o paciente ele precisa ser assistido em um ambiente de unidade de terapia intensiva, ele precisa receber um tratamento especializado e isso é muito importante que, sempre que possível, esse atendimento seja prestado em um centro de referência, ou seja, em que profissionais especializados no atendimento desses pacientes prestem essa assistência. E cerca aí de 20% a 30% dos pacientes com traumatismo crânioencefálico moderado a grave vão precisar de algum tipo de tratamento cirúrgico. Então, isso é uma outra situação também, e que, por isso, o fato do paciente ser atendido num hospital que é centro de referência em trauma faz a diferença, porque você tem toda essa equipe de profissionais com essa expertise atuando em prol do melhor resultado possível. Mas uma vez que esse paciente passa aí por essa enorme turbulência, né? Eu estou levando aqui em consideração um exemplo de um TCE grave, por exemplo. O paciente ele permanece na unidade de terapia intensiva, recebe tratamentos, medidas medicamentosas. Existem também métodos de neuromodulação, que a gente vai falar um pouquinho no final, que podem também ser utilizados ainda nessa fase aguda. É claro que ainda em caráter experimental de estudos.
O nosso grupo, inclusive, está conduzindo um estudo avaliando justamente o uso da terapia com LED, laser transcraniano, na fase aguda mesmo, com os doentes ainda na UTI. Mas, enfim, uma vez que o paciente ele supere essa fase, ele então é transferido depois para uma unidade de menor complexidade, um quarto ou uma unidade intermediária, até que chega o momento que ele possa receber alta do hospital, né? O momento da deshospitalização. A depender do nível de dependência, ele pode ir para casa, ou pode ir para um hospital de retaguarda, ou para um centro de reabilitação. E aí é que eu trago o conceito fundamental aí da necessidade das medidas de reabilitação. E cada vez mais essas medidas, elas são fundamentais e podem atuar de uma forma muito positiva a reduzir os danos e a aumentar, a potencializar a capacidade das pessoas se recuperarem. O processo de reabilitação envolve aí uma série de especialidades, uma série de profissões aí da área da saúde, ou seja, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, uma série de profissionais, um exército aí, de fato, envolvido aí na questão da reabilitação. E cada vez mais a reabilitação tem sido iniciada de uma forma mais precoce possível, justamente para que seja ampliado essa capacidade, esse potencial de recuperação. Então, note aí, tem uma jornada que começa desde a fase pré-hospitalar. Um caminho um caminho importante a ser seguido, né? Uma estrutura, um caminho até chegar a ser um objetivo que é a qualidade de vida desse paciente. Como que ele ficará após essa lesão? Como que ele retomará a sua vida? Que sequelas ficaram desde a questão primária e secundária de uma lesão com uma magnitude tão grande assim como o traumatismo? Não é mesmo, doutor? Temos uma pergunta bem importante aqui, bem interessante, além de todas as outras que já nos fizeram aqui. Quais as consequências de um traumatismo craniano em criança? Muito boa pergunta, é muito interessante. De novo, aí a gente se remete à questão da magnitude, não é? Então, a gente precisaria saber aí o mecanismo de lesão associado, a magnitude dessa alteração. Muitas vezes, o tipo de traumatismo craniano mais comum em crianças são os traumatismos focais. Existe uma outra forma da gente classificar os TCEs, que é quanto à extensão da lesão cerebral. Geralmente, as crianças sofrem de traumatismos cranioencefálicos por mecanismos com pouca energia cinética, ou seja, de baixa velocidade. Ou seja, são crianças que terminam caindo da própria altura ou de alguma altura pequena e que terminam muitas vezes sofrendo algum tipo de lesão focalizada, ou seja, na calota craniana, né, no crânio mesmo, ou algum tipo de sangramento que costuma ser de natureza focal. Existe um outro capítulo muito extenso que aí a gente poderia passar a noite aqui falando, que são as lesões encefálicas difusas, né, ou a LAD, quer dizer, lesão axonial difusa. E aí é um mecanismo de lesão completamente diferente. Geralmente acometem mais os adultos por conta do mecanismo de lesão ser geralmente decorrente aí dos acidentes automobilísticos com alta velocidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, temos aí a peculiaridade de muitas pessoas que sofrem lesões graves decorrentes de acidentes envolvendo motocicletas. E aí esse termina sendo um mecanismo de lesão difusa, como o próprio nome já diz, com um quadro clínico e uma magnitude muito diferente. Mas o fato é que, voltando no assunto, no tema das crianças, geralmente são lesões focais, tá? Então isso é muito heterogêneo também, as consequências que isso pode ter, a depender da região cerebral afetada ou dos circuitos neuronais afetados, e isso está diretamente relacionado à gravidade do traumatismo crânioencefálico, as crianças podem desenvolver algum tipo de dificuldade aí no seu desenvolvimento, né? Não só de natureza da motricidade, mas sim também de natureza cognitiva. A parte boa é que as crianças possuem um mecanismo de neuroplasticidade e um potencial de recuperação fantástico. Então, independentemente do mecanismo de lesão e da gravidade, essa é a boa notícia, que geralmente se recuperam muito bem e é sempre o que a gente tem todo o objetivo e é por isso que a gente estuda e trabalha tanto para a gente promover e participar dessa recuperação.
Perfeito. Já que estamos falando de recuperação, dado muito importante, além do que o doutor já nos trouxe aqui elegantemente, com bastante propriedade, todo o conhecimento que você tem sobre essa área, vamos falar de algo de reabilitação. Quais são os desafios encontrados no caso do TCE para a questão de reabilitação? E aí a gente vai entrar num assunto muito importante, que é a perspectiva de tratamento por neuromodulação. Então, o que o doutor tem encontrado de desafios na questão de reabilitação no caso do TCE ou das lesões encefálicas adquiridas no âmbito mais amplo? Perfeito, perfeito, Ana. E, na verdade, aí a gente tem que sempre levar em consideração sobre a realidade do nosso país, né? É um país de dimensões aí continentais, com uma heterogeneidade em termos aí biopsicossociais também muito amplo, não é? Então, nós notamos que nos grandes centros, e não são todas as grandes cidades que possuem, os famosos centros de reabilitação, ou seja, que são estruturas pensadas e construídas e desenvolvidas dedicadas exclusivamente a oferecer o que há de melhor em termos de reabilitação. Falar de reabilitação é falar da questão da multidisciplinariedade, isso é uma questão fundamental, não há como a gente não falar sobre todas as equipes, todos os profissionais que atuam no sentido de unir forças aí para que as pessoas que estão aí sendo tratadas nesses centros, eles possam ter o benefício. Mas, é claro, não existe um endereço. A reabilitação ela pode ser feita de boa qualidade mesmo em locais em que não existe exatamente um grande centro de reabilitação. Mas é claro que nós entendemos a realidade do nosso país, entendemos também que, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a essas estruturas dedicadas às questões da reabilitação, e isso termina sendo uma questão e um desafio muito grande para pessoas aí de todo o nosso país, né? Agora, quando a gente vai falar das modalidades, digamos assim, das estratégias, né? Existem aí, nos últimos, eu diria aí, nas últimas 2 décadas, surgiu aí uma nova perspectiva que seria sobre os métodos de neuromodulação, né? E na última década, o que a gente tem observado é que esse é um tema que vem ganhando corpo, o volume de publicações científicas a respeito desse tema é absurdo mesmo, vem ganhando bastante relevância, justamente por ser aí, abrir uma avenida aí em termos de possibilidades novas, né, que até então não eram exploradas, em termos de reabilitação e de recuperação. Quando a gente fala de neuromodulação, nós estamos falando aí de mecanismos aí relacionados à capacidade de modificar a atividade cerebral, seja de uma forma mais focalizada ou uma forma mais difusa. Existem aí uma série de equipamentos, cada um com seus princípios físicos e com características em termos de ser mais focais ou mais difusos, trabalharem com princípios relacionados à eletricidade, ao eletromagnetismo, enfim, existe aí uma ampla possibilidade hoje relacionado ao que esse tema aí de neuromodulação. Existem técnicas que são de natureza invasiva, ou seja, depende da realização de um procedimento cirúrgico para ser implantado algum tipo de dispositivo, que geralmente trabalha através de algum princípio de eletricidade. Esses métodos invasivos envolvem aí o implante de, como se fossem marca-passos, digamos assim, que podem ser implantados na profundidade do tecido cerebral, ou podem ser implantados na superfície do tecido cerebral, ou em estruturas nervosas, como nervos periféricos em diversas partes do corpo, ou dentro do canal raquidiano. Enfim, existe aí uma série de possibilidades. Esses são os métodos de neuromodulação invasivos, ou seja, que dependem da realização de uma cirurgia para que seja implantado algum tipo de dispositivo. Agora, existem também aí os métodos de neuromodulação não invasivos, ou seja, que não há necessidade de realização de um procedimento cirúrgico. E dentro desses métodos aí de neuromodulação não invasiva, existe até hoje aí regulamentação para profissionais não médicos que estão hoje habilitados até pelos órgãos regulatórios, permitindo a condução desses tratamentos, inclusive por profissionais de saúde, mas que não sejam médicos, né?
E daí eu diria, eu chamo a atenção aí para dois representantes enormes aí desses métodos de neuromodulação não invasiva, que seria a estimulação magnética transcraniana, que, como o próprio nome já diz, ele funciona através do mecanismo que leva em consideração a formação de um campo eletromagnético, que então ele atravessa as estruturas aí do couro cabeludo, da calota craniana, atingem uma determinada região do cérebro, e aí então ele consegue, através de fenômenos de excitação ou de inibição, modular a atividade neurológica. E aí a gente, justamente através da definição dos parâmetros e dos alvos intracranianos, dos alvos cerebrais, a gente tenta lançar mão desses métodos, sempre no sentido de se obter aí, potencializar a neuroplasticidade e promover a máxima recuperação possível. O outro método também que tem sido bastante utilizado é o método da estimulação transcraniana por corrente direta, né? Ou TDCS na sigla em inglês. Então termina sendo um outro método muito interessante. Ele não funciona através de mecanismos de eletromagnetismo, mas sim de correntes elétricas de muito baixa amplitude, que tem uma característica de agir de uma forma mais ampla e difusa dentro das estruturas intracranianas e sempre no sentido de promover reabilitação. Agora, hoje, os estudos eles evoluíram, enfim, mas o fato é que hoje a grande tônica aí dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, eles sempre procuram combinar estratégias diferentes. Por um tempo, não havia a opção da neuromodulação, então as terapias, aí, os programas de reabilitação de fisioterapia ou as terapias de treinamento cognitivo, elas eram utilizadas de forma isolada, até porque não existia ainda neuromodulação. Com o surgimento desses novos métodos, vários estudos científicos, vários ensaios clínicos randomizados foram criados e foram realizados no sentido de avaliar a eficácia dessas técnicas, principalmente o TMS e o TDCS. De novo, TMS é o da estimulação magnética transcraniana, é a sigla em inglês. Mas aí se viu que os resultados não foram tão convincentes assim, e aí hoje o que se tem, quando a gente olha a literatura médica, geralmente os grandes centros que estudam esse tema estão sempre no sentido de combinar técnicas. Então, se o objetivo é promover uma reabilitação cognitiva, boa parte hoje dos grandes centros estão envolvendo aí alguma técnica de neuromodulação juntamente com alguma estratégia que não utiliza a neuromodulação, seja o treinamento cognitivo ou outras estratégias que com certeza você pode falar com muito mais propriedade do que eu. Perfeito. Nós temos, inclusive, sobre esse assunto, um projeto em andamento muito importante lá no Hospital das Clínicas, ao qual nós fazemos parte. E logo depois que finalizarmos a nossa live, eu coloco o card, né, de informações de pacientes que têm interesse, pacientes, claro, com traumatismo crânioencefálico. Então, nós temos esse grupo de pesquisa, estamos nesse grupo de pesquisa sobre essa modalidade de reabilitação do paciente com traumatismo, e logo eu colocarei aqui para vocês no Stories após a nossa live. Tá bom, doutor? O Adiel Nunes: doutor, o que é lesão axonal difusa e o que podemos fazer para tentar reabilitar alguém acometido por essa lesão? Caro Adiel, que bom tê-lo aqui na plateia, nos assistindo aí hoje à noite. Muito obrigado pela sua presença. Uma pergunta, eu até falei um pouco antes sobre lesão axonial difusa, né, que é a famosa sigla LAD, não é? Então, a lesão axonial difusa é justamente um dos tipos de lesão decorrentes do traumatismo crânioencefálico. Então, de novo, uma pessoa que sofreu um traumatismo crânioencefálico, e aí geralmente, quase todas as vezes, são acidentes que envolvem aí alta energia cinética, ou seja, acidentes automobilísticos em alta velocidade, ou quedas de alturas muito altas, enfim, em que há um mecanismo intracraniano de uma lesão que não afeta uma região específica, uma ou duas regiões pontuais no encéfalo. Pelo contrário, o dano ele é difuso, ou seja, ele afeta basicamente, do ponto de vista microscópico,
axônios que estão localizados difusamente dentro do encéfalo. O resultado disso é que a lesão axonial difusa, ela termina sendo um dos subtipos de traumatismo crânioencefálico com pior prognóstico, ou seja, os pacientes, em decorrência desse dano cerebral difuso, eles terminam desenvolvendo geralmente um quadro neurológico de maior limitação do que, por exemplo, aqueles doentes que sofrem uma lesão focalizada de uma região cerebral específica. Agora, claro, isso não significa dizer que, uma vez que a pessoa sofra uma lesão axonial difusa, ela está condenada a não ter nenhum tipo de potencial de recuperação. Primeiro que a lesão axonial difusa denota apenas essa natureza de lesão difusa, mas ela ainda assim pode ser classificada, de novo, novas e novas classificações. Mas a LAD, ela pode ser classificada em LAD leve, moderada e grave. E aí, claro, isso é de novo aí, denota uma severidade dessas lesões e, claro, que pacientes que têm lesão axonal difusa grave terminam tendo aí uma menor capacidade de recuperação. Esses doentes, eles terminam sendo também aqueles que mais sofrem aí de alterações do ponto de vista cognitivo. Infelizmente, a prevalência de pessoas que terminam tendo um alto grau de dependência de forma definitiva e permanente é alto também. Mas, enfim, de certa forma, independentemente da gravidade, todos os pacientes, absolutamente todos eles, devem ser direcionados para algum centro de reabilitação ou ter acesso a profissionais para que seja feito o melhor possível. E aí, o plano terapêutico é sempre feito de forma individualizada. Então, para isso é necessária uma avaliação de um profissional médico, neurologista, o neurocirurgião, o fisiatra, enfim, e também de profissionais não médicos, enfim, para que seja avaliado quais são as demandas, né? Para se avaliar quais serão as prioridades no tratamento desses doentes. E que seja organizado um fluxo, né, que faça sentido, trabalhando por questões de maior prioridade para questões de menor prioridade. E aí, claro, as modalidades são diversas. Se a questão for mais relacionada à motricidade, é claro que a ênfase vai ser mais em questões de técnicas de fisioterapia, de terapia ocupacional. Caso a demanda maior seja do ponto de vista cognitivo, aí é claro que os trabalhos das neuropsicólogas ganharão importância cada vez maior e ajudarão esse indivíduo aí no seu processo de reabilitação. E, claro, sempre que possível, lançar mão de algum método de neuromodulação. Agora, apesar dos métodos de neuromodulação terem sido aí, colocados em prática há mais de 2 décadas, na verdade, a quantidade de ensaios clínicos randomizados, ou seja, estudos científicos de boa qualidade, infelizmente ainda é muito pequena, muito baixa. Saiu até um estudo de revisão recentemente, nesse mês foi publicada uma revisão sistemática da literatura médica que procurou justamente avaliar isso. O que é que se tem hoje em termos de métodos de neuromodulação com benefício comprovado aí em termos de reabilitação de doentes com traumatismo crânioencefálico. E, na verdade, os dados ainda são muito poucos. Do ponto de vista clínico, nós não temos aí os métodos de neuromodulação como sendo aplicados no cenário clínico, ou seja, fora do cenário de pesquisa científica. Isso ainda, digamos assim, estamos aí nos primeiros passos ainda. A conclusão dessa importante revisão sistemática, recentemente publicada, é que mais estudos de boa qualidade, com um tamanho amostral grande o suficiente, são necessários para que seja esclarecido quais pacientes vão se beneficiar e quais são os métodos de neuromodulação mais adequados. Eu, particularmente, aí no grupo de neuromodulação da qual nós fazemos parte, eu conduzi, sob a orientação aí do professor Wellington Paiva, um ensaio clínico randomizado, utilizando o TMS, justamente para avaliar os efeitos na cognição de pessoas que sofreram lesão axonial difusa. A nossa conclusão, primeiro, é que o TMS ele foi um método seguro, o que é uma informação importante, porque, antes de mais nada, eu acho que a população, de forma geral, está vendo a importância disso agora com as vacinas, né? A primeira pergunta a ser respondida é: esse novo método, essa estratégia, ela é segura?
E Já sim, o segura. TMS foi seguro em pessoas que sofreram de traumatismo crânioencefálico grave e lesão axonial difusa. Agora, pelo menos na conclusão do estudo que eu conduzi, foi um estudo aí que incluiu 30 doentes, nós não conseguimos observar uma diferença do ponto de vista estatístico que fosse significativa e que comprovasse que o TMS ajudou na reabilitação. É claro que é um estudo pequeno, muitos outros estudos estão aí vindo nessa esteira e espero que a gente tenha boas notícias no futuro próximo. Com certeza, perfeita explicação. Traz riscos, doutor, quando pensamos assim em neuromodulação com as técnicas que o doutor trouxe aqui de explicação muito bem esclarecidas, tem efeito placebo? Qual o tempo, a questão máxima, tempo para uma indicação no caso de pessoas com TCE? Existe, tem como mensurar essa questão se há efeito placebo? Se não há, em que momento é necessária essa indicação, claro, como o doutor já explicou, ficou bem claro, que existe para cada paciente uma maneira, né, uma estrutura a ser seguida em relação à entrevista, de que maneira vai se conduzir aquela reabilitação, especificamente porque aí demanda de um conhecimento como foi o trauma na relação nessa pessoa, nesse doente. Não, com Existe certeza. Com certeza. então, Na verdade, assim, efeitos colaterais existem, como qualquer tipo de intervenção no corpo humano, existem sempre efeitos colaterais e a gente nunca pode subestimar a ocorrência deles. Desde que sejam leves, mas todos eles precisam ser adequadamente avaliados, estudados e reportados na literatura médica. E aí depende muito de qual método de neuromodulação nós estamos falando, né? Se é um método de isso, neuromodulação invasivo, por exemplo, ou não invasivo. não Por ser um invasivo. tema muito amplo, eu acho que seria interessante eu focar nos dois principais métodos de neuromodulação não invasivo, falando especificamente do TMS, ou estimulação magnética transcraniana. A maior complicação, digamos assim, a mais temida delas, seria a ocorrência de crise convulsiva. Logo nos primeiros anos em que a técnica ela foi lançada, não havia ainda protocolos de segurança sobre os protocolos mais adequados em termos de intensidade, de frequência dos estímulos, de quais regiões cerebrais a serem aplicadas com maior ou menor segurança. Enfim, então, alguns pacientes terminaram sofrendo de crise convulsiva, é claro, numa incidência muito baixa. A incidência estimada é de 1 para cada 1000 estimulações. Ou seja, é de fato um método seguro, mas sim, existem eventos adversos. Agora, existem também eventos adversos leves, ou seja, por exemplo, a pessoa pode ter dor de cabeça, ela pode ter dor no local onde foi colocado a bobina do aparelho, ela pode ter alteração do sono, ela pode ter alteração do apetite. Tudo isso são eventos adversos leves, mas todos eles estão reportados aí na literatura médica. Quando nós falamos aí do TDCS, existe também um risco teórico, é bem menor, mas também existe um risco teórico do TDCS poder induzir crise convulsiva, mas aí o TDCS, até pelo mecanismo de funcionamento dele através de corrente elétrica, através de dispositivos que são colocados no couro cabeludo, existe a possibilidade de ter algum tipo de lesão cutânea, algum tipo de processo inflamatório, irritação local da pele, não é? Tudo isso é possível também. Mas, de forma geral, pelo menos esses dois métodos de neuromodulação que eu acabei de falar são métodos muito seguros. Existe hoje uma ampla aceitação aí, uma questão de eficácia para uma série de condições neuropsiquiátricas, por exemplo, para o tratamento de depressão, a técnica do TMS se mostrou bastante robusta, com resultados excelentes em termos de eficácia e de segurança também. Você citou um pouco sobre o efeito placebo. Como? Desculpa, pode falar. De Alzheimer também, né? Já tem na literatura sobre o uso dessa técnica, né? Se eu não me... Na verdade, hoje em dia, existem estudos avaliando esses métodos de neuromodulação em dezenas, na verdade, de condições neurológicas e psiquiátricas. O Alzheimer é uma delas
E aí alguns protocolos que focam mais na reabilitação da memória, né, por ser o domínio cognitivo que mais é afetado de uma forma mais marcante em doentes com Alzheimer, alguns protocolos foram avaliados. Os resultados ainda não foram muito satisfatórios, para se falar a verdade. Não é uma técnica que está devidamente aprovada para o uso em larga escala no ambiente clínico para reabilitação de doentes com Alzheimer, mas de qualquer forma existem aí uma longa jornada de estudos clínicos. Espero que nos próximos anos a gente possa ter notícias boas relacionadas a isso. Perfeito. Estamos há mais de uma hora aqui de live. Eu agradeço a todos que continuam conosco aqui. Tem uma pergunta bem importante, não vamos nos estender para que vocês também não fiquem cansados. O nosso convidado, né, o nosso ilustre doutor Levi também, doutor Yuri, desculpa, não se canse também que isso. De nos trazer tanto conhecimento, uma clareza, com uma leveza também de falar de um tema que é triste, né, pela abrangência mundial que existe sobre o trauma, mas também de aproximar cada vez mais tanto pacientes, familiares, como aqui eu, e de profissionais, assim como você, para que as pessoas saibam onde procurar profissionais, o que fazer e onde que estão todos os projetos, aí os futuros e os que estão em andamento. Isso é muito importante. Antes da gente partir para as próximas perguntas, tem uma aqui bem interessante. No caso, se a pessoa tiver 2 históricos de AVC na família, tem chance de algum parente próximo ter? No caso, minha avó e meu tio, ambos morreram, no caso, com AVC. A Luana Garcia, obrigada, Luana, pela presença, fazendo essa pergunta aqui para o doutor. Perfeito, vamos lá, obrigado aí pela pergunta também. Bom, voltando um pouco aí no AVC, que é uma das lesões encefálicas adquiridas aí, que está sendo o tópico hoje do nosso bate-papo, o AVC, ele é de origem multifatorial, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Geralmente não existe apenas um único culpado, né? Ou seja, a pessoa não sofre de AVC por conta de um único fator. Não há dúvida mesmo que o fator genético, né? Ou seja, a questão do histórico familiar é um fator muito relevante, sim. É um fator de risco muito bem consolidado na literatura médica. E, claro, pessoas que têm parentes aí de primeiro grau que sofreram algum tipo de doença cerebrovascular, dentre elas o AVC, seja ele o AVC isquêmico ou hemorrágico, teoricamente, sim, essa pessoa ela tem um risco aumentado quando se compara a outras pessoas na mesma faixa etária, do mesmo gênero, na população. E aí o adequado é sempre buscar uma avaliação de uma equipe profissional, né, no tema, e trabalhar sempre na prevenção, né? A prevenção, aí também seria o palco aí para a gente conversar bastante sobre toda a forma de prevenção das lesões encefálicas adquiridas. E aí, claro, é sempre foco em bons hábitos de vida, não é isso? Atividade física, boa alimentação, sono, enfim. Aí vai papo para a gente seguir adiante aqui. Temos bastante... pessoal, se ficou perguntas que nós não conseguimos responder, pode enviar pela caixinha pelo direct, que tentaremos sanar as dúvidas de vocês depois. Sim, por favor. Né, doutor? Claro, responderemos depois, através de caixinhas mesmo, no stories do Instagram, para que vocês tenham sanado as suas dúvidas e também pela participação. Agradecemos sempre a participação de vocês. Estão pedindo para que a nossa live fique salva. Sim, será salva. Estarei disponibilizando aqui no meu Instagram, lá no IGTV, ficará salvo. E também, depois, vocês podem acompanhar no canal do YouTube, que vocês podem adquirir informações lá na minha bio do Instagram. Tá bom, pessoal? Então, fiquem tranquilos que será salvo, com certeza, essa live. Doutor, em pacientes que sofreram TCE, como a MTR, bem reduzindo aqui a sigla de toda essa questão de neuromodulação, pode exercer efeitos nas funções cognitivas. Peraí, deixa eu só entender um pouco. Você pode repetir? Em pacientes que sofreram TCE, como a MTR pode exercer efeitos nas funções cognitivas?
Perfeito. Então vamos lá. EMTR é a sigla para estimulação magnética transcraniana, né? Que é o método de neuromodulação que eu estava conversando agora há pouco. E o R no final é o repetitiva. Quando o método ele foi desenvolvido, o método do EMT, ou TMS na sigla em inglês, isso aconteceu, na verdade, na década de 80, na verdade, por um pesquisador inglês. Ele foi desenvolvido como uma ferramenta diagnóstica, para se falar a verdade. Foi visto que, através do AMT, era possível a gente avaliar a integridade de algumas vias cerebrais. Com o passar do tempo, foi visto que, se a gente modificasse os parâmetros dessa estimulação, tornando-a repetitiva, seria possível, então, obter uma modificação da atividade cerebral. E foi aí que surgiu, então, a grande perspectiva em termos de reabilitação. Porque se a gente pega um método que era utilizado para diagnóstico, a gente modifica o protocolo, tornando de natureza repetitiva e induzindo alterações da função de uma determinada região do cérebro, abre-se espaço para a gente avaliar isso de uma forma de reabilitação. Né? Então, justamente esse é o princípio básico aí da estimulação magnética transcraniana repetitiva. É justamente essa natureza repetitiva dela atuando em um alvo cerebral que ele determina uma possibilidade de neuromodulação, alteração da função, seja para ganho de função ou diminuição da função. Nem sempre um protocolo excitatório é o mais indicado. Existem protocolos inibitórios, ou seja, às vezes, uma determinada região cerebral, ela termina conferindo reabilitação se ela for inibida. Então, do ponto de vista racional, como sabemos que a MTR é capaz de induzir essas alterações do ponto de vista de funcionamento cerebral, existe sim um racional para que a gente tenha ela como uma perspectiva de reabilitação. Isso do ponto de vista teórico. Agora, entre a teoria e um estudo ser desenvolvido e comprovar, do ponto de vista científico, que é um método eficaz e reprodutível e seguro, existe um longo caminho, uma longa jornada, e é justamente nesse momento da história que nós estamos, ou seja, uma grande quantidade de ensaios clínicos randomizados, que são estudos de boa qualidade, que estão sendo desenvolvidos, estão recrutando pacientes, no sentido de se tentar obter uma resposta. E todos nós torcendo aqui para que as respostas sejam notícias boas. Sim, com certeza. Finalizando a nossa live, pessoal, doutor, deixe algumas dicas que possam contribuir para a psicoeducação de familiares e pacientes que sofreram com a sequela, que sofrem com a sequela deste trauma. No caso, o traumatismo, toda uma gama aí de informações que a gente já trouxe, seja o AVC, seja outras questões de lesão encefálica adquirida. Perfeito, Ana. Na verdade, você tocou no ponto principal, né? É a questão da informação. Eu acho que é super bacana essa sua iniciativa de justamente promover essa psicoeducação para que as pessoas, familiares, pacientes, todos tenham acesso a esse tipo de informação. É muito importante que as pessoas que sofreram e sofrem de algum tipo de lesão encefálica adquirida e também os seus cuidadores, sejam familiares ou não, tenham acesso à informação, tenham acesso a profissionais, busquem na internet grupos sérios que estudam sobre o tema. Existem também aí, país afora, grupos de pesquisas que se dedicam a estudar e a dar um suporte a esses pacientes. No nosso grupo, por exemplo, que nós pesquisamos, em determinados momentos, abrimos, por exemplo, recrutamento para pacientes que tenham interesse de participar de algum tipo de estudo científico, que queiram ser voluntários de pesquisa, elas tenham essa oportunidade de participar desses estudos. É claro, sempre deixando com toda a absoluta ética e maior transparência possível, passando essas informações para as pessoas. Mas eu acho que o caminho é por aí, é a busca da informação constante, é sempre procurar profissionais
que tenham expertise no tema e estar sempre num processo dinâmico, se possível também buscando informações de universidades e de centros de pesquisa, para que a pessoa possa ter acesso ao que há de melhor surgindo. Perfeito. Eu quero te agradecer muito, agradecer todos que ficaram aqui desde o início conosco, te prestigiando, ficaram aqui conosco, estão pedindo para salvar nossa live. Com certeza tem várias mensagens carinhosas. Então, é meu agradecimento a todos vocês e principalmente a você, doutor Yuri, por dispor do seu tempo, como eu informei no início, por comprar essa ideia que eu tive, que eu tenho com essas lives para trazer psicoeducação realmente para esses familiares, pacientes que não têm acesso muitas vezes a essas informações e que através, né, estamos numa questão de isolamento social, estamos distante de quem amamos, então vamos levar educação, psicoeducação para essas pessoas. Então eu te agradeço muito pela sua participação aqui e deixe seus contatos, como que as pessoas podem entrar em contato com você. Não, perfeito. Nossa, Ana, na verdade, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu acho que essa troca de experiências aí, de áreas diferentes, eu acho que isso é que termina sendo uma experiência riquíssima e que só agrega valor e agrega qualidade aí, para os nossos pacientes. Esse projeto seu, enfim, e foi por isso que eu topei estar aqui com você, porque eu também acredito na questão da informação de qualidade. E foi um bate-papo maravilhoso. Agradeço muito às pessoas aí, as mensagens de carinho, as perguntas, a participação de todos. Eu fico realmente muito feliz, muito satisfeito. E claro, né, uma hora que voou. Na verdade, muito mais de uma hora já. Muito mais de uma hora que, ó, falei que realmente passa muito rápido. A interação foi muito boa, uma live muito incrível mesmo. Como eu já te falei em outros momentos, a maneira como você aproxima, a forma como a didática que você tem. Muitas pessoas já te parabenizaram aqui pela maneira como o doutor se expressa e traz esse conhecimento tão vasto da sua área e de maneira que todas que não têm contato, seja na neurocirurgia, neurociência, a parte médica no aspecto amplo, possam compreender. E o doutor deixou isso aqui muito claro. Parabéns mesmo pelo seu trabalho e pela dedicação com que você tem, tanto na pesquisa, quanto de aproximar cada vez mais as pessoas desse conhecimento. Muito Então, obrigado, Ana. Muito pessoal, obrigado mesmo. Eu excelente queria dar uma noite boa para noite. vocês. Terminamos aqui a nossa live. Muito grata mesmo. Excelente noite para vocês e obrigada, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Um Até a próxima. Um abraço. abraço. Tchau.